Oi, Kellen. E aí, pessoal, tudo bem? Querida Kellen, a Shelly também, o Alisson. Ah, a Musa tá cansada, querida. Ai, que saudade de vocês. Alisson, que cansaço, hein? Eu que tô com saudade, não aguento mais, gente, não ter convivência social, pelo amor de Deus. Ó, o professor Marcel Marques já quer que eu fixe aqui, ó, LGPD, vou fixar o comentário. A Juliana, tá, não aguento mais, gente, não aguento mais. Vamos lá. Nossa, eu não fui feita para esse mundinho só virtual, vocês sabem disso, né? Vocês sabem. E aí, E aí, Lu, como é que tá? Não, eu não tô com tudo muita bom? saudade, gente. Essas pessoas entram aqui, ficam falando saudade, 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 dá uma tristeza, tenho vontade de desligar a live, começar a chorar. Porque, olha, vou te dizer, mas tudo vai dar pelo menos Luciana, olha isso aqui, Luciana. o quê? Ai, Marcel, que amor! Oi, oi, dá oi, Tião. Ti- Tião! Ah, adorei, Tião, adorei. Sebastião de Alcunha Tião. Vai pro chão, Tião, vai pro chão. Já apareceu pro mundo. Tá, querido. Que marca é, Marcel? Marca? Não, ele tem raça. Tá, qual é a marca? É um Schnauzer, Lu. A coisa mais querida desse mundo. Amado, lindo, querido. Então, Marcel, a gente está aqui, o pessoal está entrando, tal, né? Geralmente já o pessoal que nos acompanha, todo mundo sabe que as lives ficam gravadas depois. Sabes que Uhum, esse tema é um tema. Eu estou aqui com meus grupos de WhatsApp de privacidade e proteção de dados, alguns que eu faço parte a mil. Pessoal, assim, debochando que ninguém no Senado sabe falar LGPD, sai LGBT, sai tudo menos LGPD. né? Só que é um tema, né, pessoal, que essa lei entrando em vigor, nós não sabemos quando, a princípio está para o final do ano, né? 31 de dezembro de 2019, com as sanções a serem aplicadas em agosto. Vamos ver o que vai acontecer aqui com a medida provisória, né? Tem os mais pessimistas estão achando que é uma manobra, né, para que caduque efetivamente a medida provisória e criar um monstrengo lá na frente para postergar mais ainda, Uhum. porque realmente é uma legislação que bem vanguardista, bem moderna. Eu já fiz alguns cursos sobre isso, tá, Marcel? Fiz um curso com o Marcílio, do Privacy Academy, inclusive é um curso do qual eu ministro aula de soft skills nesse curso com Uhum. ele. E quando eu fui apresentada para a matéria, assim, a primeira vez, que é um curso para analisar tanto a legislação quanto o aspecto prático de implementação, Marcelo, eu chegava em casa todos os dias e o João, meu filho, chegava a dizer assim: mãe, eu não te aguento mais, tu e a LGBT. Não te aguento. Aí ele fala, porque eu estava muito impressionada do quanto essa legislação vai afetar a todos. Me afeta enquanto escritório, Exatamente. com os dados que eu controlo dos meus clientes, me afeta enquanto empregadora, né? Me afeta enquanto advogada que preciso inserir agora cláusulas contratuais, né, para as empresas que eu presto serviços, que vão ter alguns questionamentos específicos no que dizem respeito. Pois eu não. Please talk in English. I can understand. Talk in English, Sorry. But Luciana. today's in Portuguese. Sorry Português. about that. Já fui falar o end. Então, realmente, né, a gente tá aí. Olha, a Heloísa Helena também, minha querida aluna, entrou, deu um oi. Então, é algo que a gente precisa enfrentar. Vai ter muitos reflexos nas relações laborais, inclusive no que diz respeito, Marcelo, à questão indenizatória, a responsabilidade dos empregadores. Tá? Vai ser uma matéria nova para os juízes também julgarem. Com Então, assim, eu não certeza. sei que quando a gente fez a proposta desse tema, nós fizemos justamente porque é um tema novo, é um tema que urge, né? Nós Uhum. precisamos falar sobre isso, né? Mas Precisamos eu falar acho que sobre a gente tem que comentar, Luciana, que também é um tema que tem muita gente falando,
a lei ainda não está em vigor e nós teremos ainda um tempo de maturação, né? Ainda que a lei é de 2018, né, com a previsão de entrada em vigor, ainda está essa dúvida quando que ela efetivamente vai entrar em vigor, né? Mas tem muita gente que já estudou nesse meio tempo a lei, mas nós não temos nada realmente consolidado, né? O que a gente tem de legislação que trate de proteção de dados é a legislação europeia, que é extremamente vanguardista também, né, Luciano? E aqui no Brasil, tá, Marcelo, essa mas lei... eu preciso só fazer uma referência. A Tesla SpaceX Love está nos cumprimentando da Hungria. Da Hungria, olha só. Hi there, welcome. Hi there. E seguindo na nossa linha de raciocínio, tem muita gente estudando a matéria, tem muita gente falando do tema, né? A gente, quem acompanha o Instagram percebe que o que a gente tem tido de live sobre LGPD é intenso, de muita gente estudando isso. O que a gente propôs hoje aqui no nosso Labor Talk, né? O nosso bate-papo reto. Aquela coisa, vamos ver o que pode afetar aqui, o que pode afetar ali. Nós não queremos trazer grandes conceitos, né, Luciana? A gente quer trazer o que efetivamente essa lei pode causar nas relações de trabalho. Mas acho que antes disso a gente tem que dar uma pequena introdução, né? O que é, afinal, uma lei geral de proteção de dados? O que ela veio tratar? Do que ela veio tratar, Luciano? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que conversar com eles. Então é bem interessante. E eu vou iniciar o nosso cronômetro aqui para os nossos 35 minutos, então. Tá, então tá. Foi lá. Pessoal, a gente não tá... o nosso debate aqui não diz, como o Marcel mencionou, não diz respeito a questões mais aprofundadas ou como implementar a LGPD nas empresas, né? Algo mais prático. A gente está vendo quais são os impactos que inicialmente vai ter nas relações de trabalho e por que vocês que estão advogando na área trabalhista, que atuam com essa matéria, precisam se preocupar em conhecer e ler a legislação para entender um pouco do debate que está posto, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é a Lei 13.709 de 2019 e ela trata sobre dados pessoais, né? Então, o dado pessoal, ele é tido como um direito fundamental. Então, tudo aquilo que diz respeito, que possa me identificar ou que eu possa ser identificado ou identificável, é dado pessoal. E a legislação vai trazer lá umas diferenças. Ela trata bem isso, né? O dado pessoal do dado pessoal sensível. E isso é uma diferença muito importante, né, Luciano? Muito importante porque eles têm tratamentos diferentes, né? Mas a gente, vamos par e passo para conseguir entender por que a discussão está nesse panorama, nesse patamar de hoje. Então, essa legislação, ela exige que as organizações, né, elas organizem as informações que possuem a respeito daqueles que são os titulares dos dados e ainda o que elas fazem com esses dados. Então, eu, empregado, que forneço os meus dados para o meu empregador, né, meu CPF, meu endereço, se eu sou afiliada do sindicato, se eu não sou afiliada do sindicato, né, qual é a minha religião, qual é a minha cor, todos aqueles dados que são entregues, né? Seja na fase pré-contratual, quando eu apresento o currículo, na fase contratual, quando eu firmo o contrato de trabalho, ou na pós-contratual, o meu empregador ele tem uma responsabilidade com esses dados. E eu, que sou o titular dos dados, preciso saber qual é a destinação que ele está dando para esse dado, né? Não, e a lei ela é bem interessante, ela é uma lei longa, né, gente? É uma lei com mais de 60 artigos. Ela trata até as possibilidades de utilização desses dados, né? Ela trata especificamente em que situações o dado pode ser fornecido, em que situação não poderia ser fornecido, e inclusive as possíveis sanções em cima disso, né? A lei ela é muito específica nisso, né, Luciana? Não, a lei ela é muito específica, mas tem algumas dúvidas já no que diz respeito ao direito do trabalho. Ela é específica, mas nós sabemos que tem uma discussão, por exemplo, no que diz respeito ao empregador doméstico. Se o empregador doméstico se considera controlador de dado ou não se considera controlador de dado. Né? Tem muita gente discutindo isso, inclusive. Então está abrindo, antes mesmo, Marcel, da gente conversar hoje, agora há pouco, eu estava conversando com a Ana Paula, com a professora Ana Paula, que é de constitucional, e nós estávamos falando, né, sobre compliance, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, e eu coloquei a questão do doméstico e disse, Ana Paula, do que eu estava lendo, do que eu estava estudando e ouvindo, me parece que o empregador doméstico
é igualmente um controlador e tem responsabilidade por esse dado coletado do seu empregado. E a Ana Paula disse, eu não consigo ser... Eu disse, me impressionou algumas afirmações categóricas em sentido contrário, né? Categóricas. Não dá para ser tão categórico, mas na primeira, assim, numa análise um pouco mais superficial dessa questão, ele vai fornecer dados para o E-Social, por exemplo. Ele vai receber atestados médicos, entendeu? Não, e, Luciana, eu acho que tem uma situação que eu sempre me questionei ao ler a lei, ao estudar a lei, a me preparar para a nossa live, eu falo o seguinte, todo e qualquer receptor de informações que possam ser consideradas, que elas possam vir a causar algum mal caso divulgadas, tem que ter a LGPD aplicada. Independente se é empregador doméstico, independente da atividade econômica, ainda que a lei trate especificamente que aquele que não utiliza dos dados de forma econômica não seriam afetados. Mas penso eu que algum prejuízo que ele possa causar em função daqueles dados, a lei ela tem que se revestir. Eu não sei o que tu acha disso. Não, é que, Marcel, o que me parece é o seguinte, ó, eu preciso... A gente vai ter alguns enfrentamentos no que diz respeito à LGPD na LOTEC, por exemplo, né? E tem algumas questões bem interessantes que falam sobre a legitimação, né? Sobre a legitimidade, sobre o consentimento, e tudo isso, tudo isso ela precisa ser considerado nessa questão que tu traz, mais do que o que eu vou fazer com dado, porque a gente sabe que atualmente os dados são o novo petróleo, né? Exatamente, essa afirmação atual, é muito... toda a atual literatura, se a gente for ler o Yuval Harari, nas 21 lições para o século XXI, ele fala basicamente disso nos 3 livros. Mas o último dele, o 21 lições para o século XXI, fala, né? Tem um capítulo específico tratando sobre os dados pessoais e por que atualmente é considerado, né, um novo petróleo, porque nós sabemos que eleições foram... Exatamente. Influenciadas em função... Influenciadas. Agora, vocês imaginam o seguinte, se há um tempo atrás a gente discutia a questão de listas negras, de nomes que eram lançados, imaginam o que esse... Nós estamos falando de algo de menos de 10 anos atrás. Olha a mudança de paradigma que a gente tem. Total. Então, são algumas questões, pessoal, que a gente está mais num brainstorm, mais para atiçar a curiosidade de vocês, né? Mas para dizer assim, olha só, isto aqui, as relações de trabalho não estão fora. Elas vão ser afetadas substancialmente e mais ainda, é possível que a jurisprudência mude. É possível que a jurisprudência comece a mudar por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. E vou te dizer, Marcel, que quando eu estava fazendo o curso da Privacy Academy de LGPD, a Ana Paula fez o curso comigo e nós discutíamos a questão do background check, né? E a Ana Paula, quem estuda compliance, quem analisa pelo viés do compliance, diz, não, o background check não é algo que é ilícito. E eu comentava, no âmbito do direito do trabalho, não se pode fazer background check. Tá? Conceitua um pouco disso para o pessoal também, Luciana, que são alguns termos novos, né? É que eu tô assim... é que eu tô assim, meio cheio, um monte de... Eu falei, de informação. Então, antes da gente falar do background check, que é aquela análise prévia... Deixa eu falar uma coisa, Lu. Eu acho que cabe a nossa grande maioria do nosso público é da área trabalhista, né? Uma coisa que é muito interessante que eu tenho visto é a seguinte análise. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, essa que pode entrar em vigor amanhã ou de repente no final do ano, vamos ver como é que vai ser definido, ela não tem nenhum ponto específico da relação de trabalho, diferente da lei europeia. Ela não trata especificamente as relações de trabalho, aplica-se isso às relações de trabalho ou não. Não existe isso na nossa lei aqui. Mas, por isso que eu digo a importância que vai ter daquele advogado trabalhista ou um jurista que atua na área trabalhista de saber estudar esta lei sob este viés da legislação trabalhista que a gente tem no Brasil, né, Luciana? Acho que isso vai ser muito importante. Só que o artigo 1º é bem amplo, né, Marcelo? Ele diz exato. Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural, pessoa jurídica de direito público ou privado. Que pega todo mundo. Pega todo mundo. E de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade de pessoa natural. Então, todos os tipos de relações jurídicas. Né? Nós temos um capítulo específico. Então, essa questão me parece assim, um pouco superada.
Mas, pessoal, só para a gente voltar, a gente começa a conversar, começa a se empolgar e perde um pouco a ordem, né? Mas, então, essa lei, qual é a discussão que nós temos agora com a Lei Geral de Proteção de Dados? Essa entrada em vigor, ela, na verdade, ela tem uma discussão, né, por causa da medida provisória 959, que caduca amanhã, Hoje. né? Hoje. Caduca Hoje para entrar em vigor, entraria em vigor amanhã. Exatamente. Então, ela está no Senado. Deixa eu cumprimentar a Cláudia Márcia aqui, juíza do trabalho do TRT1. Nós fizemos semana passada uma live sobre audiências trabalhistas pela Escola Judicial da Jutra. Muito legal, Luciana. A Cláudia Márcia está aqui com a gente agora. Acabou de entrar aqui. Oi, Cláudia, tudo bom? Olha só. Agora, olha a questão do brainstorm, de não seguir a linha. Tu sabe que eu vi um debate muito interessante sobre as audiências via plataforma, que um TRT, que eu não sei se era o TRT da primeira, acho que não era o TRT da primeira, acho que era o TRT da segunda, tá? Estava sob o argumento de atender o princípio da publicidade das audiências, transmitindo via o YouTube. E aí se discutiu acerca da proteção de dados das pessoas que estavam. Olha o vínculo, né? Até em questões processuais trabalhistas a gente vai lidar com isso. Sim, aí tu diz assim, tá, mas a audiência, a solenidade é pública. Tá, mas eu autorizo transpor para o YouTube. Primeiro eu vou discutir se autoriza transpor para o YouTube ou não, né? A transmissão. A imagem, né? Depois disso, como é que fica a questão dos dados? As testemunhas que estão prestando depoimento, que são qualificadas, né? Compromissadas. Exatamente. Então, eu achei muito interessante, porque olha o viés que pode, né? O viés que pode levar à discussão, né? Então, abre gigantemente. Então, pessoal, a gente está com essa discussão, né? A gente está com essa discussão sobre a entrada em vigor, estamos esperando, eu estava até acompanhando aqui os grupos, tem um grupo da Privacy Academy Brasil, que eles estão aqui cheio de memes e tal, dizendo, acolheu a questão de ordem, entrou em vigor, né? Isso aí a Globo não mostra, né? Aparentemente sim, eu não sei, bateu, retroagindo para o dia 14 de agosto, parece que entra em vigor. Eu estou vendo aqui, isso eu quero saber. Lição do dia, quem manda mesmo nessa parada toda é o assessor da mesa do Senado. Porque a medida provisória ela foi convertida em lei pela Câmara dos Deputados e está em discussão agora no Senado, né? A Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação da entrada em vigor para 1º de janeiro de 2021, isso? Parece que agora está 14 de agosto, retroativo. Mas aí já no Senado, né? A Câmara dos Deputados aprovou para 1º de janeiro, agora o Senado está resolvendo isso. Então aqui já está, é mais fácil entender a terceira temporada de Dark do que entender o vigor da LGPD, tá? Então, pessoal, muito bem, se entrou em vigor agora, gente, vocês vão ter que se familiarizar com alguns conceitos. A gente vai ter que entender o que é o conceito de controlador, o que é um conceito de operador, quem é o titular dos dados. Né? Então, titular dos dados, está tudo lá na legislação, a partir do artigo 5º. É a pessoa natural, física, identificada ou identificável a quem os dados se referem. É quem está fornecendo os dados, né? Exatamente. Quem tá fornecendo o titular é quem está fornecendo os dados. É o Marcel que vai lá e dá o CPF, a Luciana que vai lá e diz o tipo sanguíneo, é o titular dos dados. Isso. Nós temos o controlador, a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados. Tá? Quem compete as decisões, o empregador que recebeu os dados. Tá? E nós temos o operador, quem realiza em nome do controlador, né, o tratamento desses dados. Então, que é o TI da empresa. Tipo o TI da empresa. Não necessariamente, porque tu pode discutir, Marcelo, tu pode discutir se quando tu tem um contrato terceirizado, se o prestador é o controlador e o tomador seria o operador ou seria igualmente controlador. Uma confusão de figuras, então, acaba acontecendo. Então, tu tem que identificar, inclusive, para efeitos de responsabilização. Então, quando a gente está falando sobre relações, e a gente não está falando só de relações de trabalho estrito sensu, que é a relação de emprego, a gente está falando de relação de trabalho lato sensu. Nós temos que saber identificar. Identificar o titular não é um problema. O maior problema vai ser identificar controlador e operador para efeitos de responsabilização. Futuras responsabilizações, exatamente. Então, é a primeira questão. Você,
pessoal, como é que funciona, como é que vai funcionar nas relações que são autônomas, né? Eu, por exemplo, professora contratada, autônoma, que dou aula na Fevale, que dou aula na Unisc, que dou aula, né, na Unicinos. Eu tenho à minha disposição, eu sou contratada autônoma, eu tenho à minha disposição os e-mails de todos os alunos daquela turma que estão ali. Eu sou o quê? Eu sou controladora do dado ou eu sou operadora do dado? Porque o controlador do dado é a Unicinos. É a Unicinos, exatamente. Tá? Então, vejam, olha a responsabilidade quando no meu contrato de prestação de serviços vai ter que ter cláusula me responsabilizando, né, da forma com que eu vou destinar tratamento àquele dado. Tipo, tu não pode baixar as informações... Não, a lista de e-mails dos alunos para outros fins. Para utilizar para o teu banco de dados. Sim, para o teu portfólio de e-mails. Para enviar propaganda exato. do teu escritório, o que for. Né? Então, a questão é muito, muito complexa. Não, e a lei, ela trata até tem um ponto bem interessante que eu li da lei, que ela fala que qualquer cláusula no sentido de tentar ilidir a aplicação, ela tem que ser extremamente específica, né? A cláusula geral é considerada nula, né? Sim. Então, nos casos, por exemplo, que você está citando, né? Então, teria que ter cláusulas específicas sobre cada situação de acesso àquele dado, né, Luciano? Sim, sim, sim. Então, mais assim, ó, Marcel, essas questões, a gente falou dessas figuras. Existem 4 princípios, né, que são bem identificáveis nas questões das relações laborais. Né? Eu até coloquei aqui, eu anotei. Então, o princípio da finalidade, qual é o propósito que eu estou querendo aquele dado para a legítima execução do contrato. Eu preciso ter toda a qualificação para formalizar o contrato de trabalho, por exemplo, né? Qual é a necessidade do dado que eu estou solicitando, né? A finalidade restrita e proporcional para a realização daquele ato, sem que haja excesso. Eu tenho que ter segurança, né? A adoção de medidas de proteção, como restrição ao acesso, por exemplo. Agora, há pouco tempo atrás, nós tivemos uma notícia de vazamento de dados de uma empresa em que todas as informações médicas, os exames médicos periódicos dos seus trabalhadores foram acessados. Né? A questão da segurança é uma preocupação muito grande, né, Luciana? Muito grande. Agora, tu imagina o seguinte, Marcel, eu lembro, há um tempo atrás eu comentava em sala de aula, eu não sei se tu vai lembrar desse caso, eu acho que não, acho que tu já não estava mais em Santa Maria lá. Mas nós tivemos um processo, nós éramos advogados de uma reclamada na época, tá? Que teve uma ação de responsabilização por dano moral, porque teve ela fez tá me faltando a palavra. A revista de volumes abriu a bolsa, um segurança abriu a bolsa, olhou dentro da bolsa, e quando olhou dentro da bolsa desse empregado, viu os comprimidos AZT. Eu me lembro, tu comentou comigo, eu não estava mais, mas vagamente, tá? E aí o que aconteceu? Quando eles viram o comprimido de AZT, teve uma fofocalhada no ambiente de trabalho que aquela funcionária era portadora do vírus da HIV. Só que o comprimido o AZT não era dela. Não era dela. Era do marido. Né? Aí o que a gente discutia? A gente discutia na época se a revista de volumes era algo ilícito ou não pelo empregador. Né? Então eu discutia um pouco essa questão, porque proteção de dados é proteção da privacidade. Né? Não exatamente. Quem diz que ele não pode receber pelo e-mail dele o resultado do laboratório, identificando alguma doença nesse sentido? Exatamente. Né? Então, a gente... Quando eu comecei a estudar e ver esses determinados casos, a gente vai transpondo para o mundo físico, digamos assim. E olha só que interessante, falando nessa questão de acesso a essas informações, né? Eu participei de um curso do TRT, exatamente sobre isso, sobre investigação, nesse sentido, e a gente sabe que os nossos celulares, sendo smartphone, ele sabe precisamente onde você está localizado, tem a geolocalização. Então, o que impediria, por exemplo, dependendo de uma autorização, eu me fiquei pensando na situação, dependendo se o empregado autorizar, por exemplo, o acesso à geolocalização do celular dele para ver a questão de acidente de trabalho. Se ele realmente saiu se ele tinha, principalmente os acidentes de trajeto, se ele saiu da empresa e foi direto para casa, se ele passou em algum outro lugar antes, se ele fez alguma coisa.
Então, e eu penso sobre dois viés. O primeiro, ele ter que autorizar o acesso a essas informações. E segundo, caso não autorize, não causaria estranheza também. Tá, Não, Marcel, mas e se eu saio do trabalho e eu quero passar no motel? não, mas para acidente de trajeto eu estou falando. Tá, mas eu tô dizendo, para acidente de trajeto, se eu saio do trabalho, eu vou visitar a minha namorada, meu namorado, quero dar uma passadinha no motel e o empregador quer saber. Não é, exato. Essa questão, a privacidade, ela ganha, né, uma proteção que ela tem que ganhar. Ela tem, sim, e a lei vem consolidar isso. Né? Né? É um direito E a constitucional. gente vai discutir várias questões nesses vieses. Por isso que eu até te mandei aquela decisão do empregado romeno. Né? Uhum, eu vi, do Yahoo Messenger, né? Do Yahoo Messenger. Bom, vamos só, antes de chegar nesse caso, vamos falar. Então, a gente estava falando dos 4 princípios. Finalidade, necessidade, segurança, adoção de medidas de proteção, que aí a gente entrou nessa discussão da geolocalização para efeitos de acidente de trabalho. Tem a questão de bater ponto também, do controle de jornada por geolocalização e tal. E o 4º seria a não discriminação, né? Impossibilidade de utilização para fins ilícitos e discriminatórios dos dados dos seus empregados. Então, tem algumas perguntas que precisam ser feitas quando eu faço essa coleta desses dados, né? Uhum. Por que eu devo colher os dados? Qual a finalidade? Tem base legal? E aí a gente vê que para o direito do trabalho existe muita base legal, porque nós temos um contrato que é um contrato mínimo legal. Ele é estatal, né? Ele tem um mínimo imposto pela legislação, então nós temos uma base legal para colher. Eu necessito de consentimento. Em algumas hipóteses, eu não vou precisar de consentimento. Aí eu tenho a questão da legitimidade, né? Não, essa questão do consentimento é algo que pode gerar uma discussão muito grande ainda, né? Até onde o consentimento isenta ou não isenta, né, Luciano? Exatamente. Eu posso compartilhar o dado, né? Quando é que eu devo descartar o dado? No âmbito do direito do trabalho, tu fica com aquela discussão. Tem uma prescrição de 5 anos. Né? Não, e aquele pré-contratual, o currículo e as informações que, de repente, fez todas as etapas de contratação, chegou no final, não foi contratado, mas, por exemplo, fez até exame admissional, mas é tudo fase pré-contratual e não teve a contratação. O que eu faço com esses dados? Qual é a forma Outro dia eu assisti uma live de LGPD falando, não, destrói os documentos. Daí eles comentaram até, não, mas tudo bem, destruir os documentos, vamos botar o físico, né? Naquele que, no triturador que fica retinho, né? A Lava Jato foi construída em cima de montagens de documentos em cima disso. Então, imagina a loucura que a gente vai entrar. Deixa eu cumprimentar a Fernanda, que entrou aqui agora. A Fernanda, oi, Fê. Tudo bom? Está aqui com a gente também. Então, pessoal, mais ainda... Segue os princípios, segue os princípios. Não, já falei dos princípios, então a gente tem que se preocupar, né, com a regularização dos dados já existentes e entrar em conformidade. Se tem uma grande discussão acerca da portabilidade dos dados, da portabilidade. Marcel, eu fiquei pensando, né, claro, os mais modernos, os mais, assim, new age, para usar uma gíria bem old fashion, tá? Old fashion. Pensam na questão da portabilidade dos dados, das avaliações dos motoristas de aplicativo. Se tu é bem avaliado no 99, tu passa para o Uber, tu transfere essas avaliações, tá? Ou o mais clássico, a portabilidade do plano de saúde, né? Os dados que tu tem de um plano de saúde para portar para quando vai transferir o teu plano para outro local, né? Sim, mas aí a gente tá falando dentro da relação de emprego, né? Da relação de emprego, Não, mas, por exemplo, numa troca a empresa trocou o plano de saúde que ela tinha contratado coletivo. Sim. Mas é claro, é que aí a empresa que fornece o plano de saúde para aquele empregador, ela é considerada uma controladora de dados também. Uma controladora de dados, exatamente. Tá? Uma controladora de dados. Então, o que a gente vai discutir nessa questão da portabilidade de dados? Sabe que eu fiquei me lembrando das tomadoras de serviços que trocavam sucessivamente de prestadores. De vez em quando os empregados nem sabiam para qual era o novo prestador que eles estavam. Um novo prestador, sempre exatamente. Trabalhando para o tomador, né, para atividade fim. Isso agora muda um pouco com a questão... Por autorização da terceirização, mas igual. Né? Então, tem essa questão da portabilidade dos dados. E tem uma pergunta, eu achei muito interessante. Eu estava revendo, quando a gente foi construir essa live, eu comecei a rever todo o material do curso que eu tinha feito com o Marcílio. Né?
E aí, uma das perguntas que, na época, eu tinha feito no grupo de WhatsApp era: a empresa pode processar os funcionários por vazarem dados? Tipo o exemplo que eu mesmo dei. Eu posso ser processado enquanto trabalhador autônoma que presta serviços para Temes, Uhum. porque eu baixei os Os e-mails, e-mails. né? Então, advogados Qual é especialistas a competência, inclusive? a- da Justiça do Trabalho. Eu Oh. já vi advogados especialistas em direito digital dizendo é uma responsabilização decorrente da relação De laboral, trabalho. seja Exatamente. ela de trabalho ou empregatícia, e a competência é na Justiça do Trabalho. Então, olha a mudança de mindset, né? De mentalidade, de paradigma, que o próprio juiz trabalhista vai ter que enfrentar com essas questões. Inclusive, a inclusão disso num dos formatos do 482, por uma dispensa por justa causa. Nós temos uma questão ali taxativa, mas aí vai ser incontinência de conduta ou mau procedimento, que é aquela figura Teria que o resto identificar em alguma das figuras do 482. Então, esse A caso... Fernanda fez uma pergunta aqui interessante, mais ou menos na linha do que está falando. Fornecer os dados implica em consentimento para que esses dados sejam mantidos em banco de dados? Pois é, mas é que acontece que eu preciso esclarecer a pessoa para que eu quero o dado. Se eu esclarecer e disser efetivamente para tudo que vai ser utilizado o dado, aí sim implica em consentimento. Eu não sei se tu chegasse a ler um artigo que eu te mandei, que era um artigo na época bem interessante, dessa autora, da Cristina, deixa eu ver aqui, da Cristina de Luca, ela fala: o legítimo interesse não é um cheque em branco para tratar dados pessoais. Aí ela fala da legítimo interesse versus consentimento. Ela diz o seguinte: quando eu peço consentimento, o risco fica comigo. Quando eu tenho legítimo interesse, o risco passa para outra parte. Né? É muito interessante essa abordagem que ela faz do legítimo interesse, né? Dizendo que não é um cheque em branco e tal. Então, Fernanda, na linha do que tu nos perguntasse, foi bem a discussão que teve com esse caso romeno, que foi discutido lá no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que era de um trabalhador. E aí tu não vai acreditar que nós tivemos no Sajuir da Uniriter um caso parecidíssimo com esse, tá? Parecidíssimo. Que era um empregado que, na máquina da empresa, com a internet da empresa, em horário de trabalho, se comunicou com os familiares, né? Numa conta que a empresa determinou que ele abrisse. Num chat lá do Yahoo, acho que era, Isso, né? Yahoo Messenger, né? E o que aconteceu? Ele foi despedido por justa causa. E ele começou a brigar, ele disse assim: não, só um pouquinho. Vocês não podem ter acesso às minhas conversas privadas, mesmo que seja no horário de trabalho, no computador da empresa, com uma conta fornecida pela empresa. Com uma conta fornecida pela empresa. Ele perdeu a ação no primeiro grau, ele recorreu para o tribunal, ele perdeu. Só que ele pediu a revisão. Ele pediu uma revisão e na revisão ele ganhou, dizendo que havia limite, sim, no monitoramento, que a privacidade estava acima. Isso é um divisor de águas incrível, né? Porque nós temos aqui uma decisão, está suspenso, né? O TST vai uniformizar um entendimento sobre o uso de informações de crédito por empresas de gestão de risco, né? Então tem uma decisão mais ou menos nesse sentido. O que eu tive no Sajuir? Na época, Marcel, acho que no último semestre que eu estava lá na Ritter, era uma circunstância muito interessante. Uma funcionária, uma técnica de enfermagem do hospital de Canoas, abriu o seu WhatsApp no computador do hospital, tá? O seu WhatsApp pessoal. E ela falou mal da chefe para a mãe dela no WhatsApp pessoal dela. No computador da empresa. No computador da empresa em horário de trabalho. Só que era o WhatsApp dela. Não era o WhatsApp profissional, era dela. Tá? E ela foi despedida. Ela não foi despedida por justa causa, mas ela foi despedida. E ela chegou lá no Sajuir dizendo: eles poderiam ler. Porque o que aconteceu? Quando ela saiu, fechou o WhatsApp. Tá? Só que ela não saiu do aplicativo. No celular dela. Eu abro o meu WhatsApp no computador da minha casa, abro o WhatsApp do meu computador do escritório, né? Aqui, esses dias o meu filho me disse: tu fecha teu WhatsApp. Eu tenho que sair no aplicativo também, né?
Ah, ah, e ela não saiu. Quando a chefe dela chegou, outra pessoa foi usar o computador, abriu no WhatsApp dela. E a pessoa Justo leu, na conversa da mãe. justo nas conversas, tá? E aí leu falando, minha chefe isso, minha chefe aquilo, aquilo outro. E eu perguntei, tu fosse despedida por justa causa? Ela disse, não, eu não fui despedida por justa causa, mas eu achei um absurdo eu ser despedida por causa disso e eu quero uma indenização por dano moral. E a prova Não. de que foi por causa disso, né? Pois é, e a prova, exatamente, a prova que foi por causa disso, mas a gente não é uma alegação inverossímil, assim. Né? Mas aí, Não claro, é. que aí a gente entra em outra Sim, discussão sobre o direito potestativo potestativo de rescisão contratual pelo empregador, né? Mas, exatamente, né? Mas me diga uma coisa: qualquer agir do empregador que considerasse essa circunstância ofenderia direitos de personalidade de privacidade? imagina, o WhatsApp pessoal acessado no computador da empresa, na internet da empresa, e que foi acessado, pode ter certeza, por exemplo, a chefe ela não acessou com a intenção de ver o WhatsApp, ela abriu o computador e o WhatsApp estava aberto. Então é uma situação que causa. A discussão vai ser muito grande sobre isso. Numa primeira leitura, eu penso que a responsabilidade de sair dos aplicativos que está usando no computador é de quem está usando. Numa primeira leitura. Não sei. O que tu acha? Eu penso o seguinte, Marcelo, Ajuizou a ação na época ou não? Nós ficamos na dúvida. O que aconteceu? Eu era a professora responsável, tá? E aí eu disse para ela, isso tem bastante discussão. Do ponto de vista acadêmico e teórico, eu acho excelente discutir. Tá? Eu queria entrar com a discussão, mas eu tinha que avisá-la dos riscos da sucumbência. Dos riscos da sucumbência. Já era pós 2019, né? Já era pós 2017. E aí falei da questão da necessidade da prova e tal, né? E as pessoas, quando elas dizem assim, eu não tenho como provar, eu não tenho testemunha para dizer que foi isso. As pessoas comentaram, olha só, que erro, tu deixasse aberto, a criatura viu. Se essas pessoas vão vir para o processo, né? Seria, olha a Fernanda aqui colocando. Falando da cláusula geral, ó. Fornecidos em equipamentos da empresa impliquem consentimento quanto ao... eu acho que cláusula geral não, Fernanda. A lei fala especificamente disso. Né? Absolutamente todos os cursos que eu já fiz nesse sentido, né, e que conjugam também a questão do compliance, é de amplo esclarecimento de o que vai ser utilizado com os dados, qual é o tipo de monitoramento que vai ser utilizado. Né? E isso vai passar por uma grande mudança de cultura, tanto dos prestadores de serviços, trabalhadores, quanto das empresas. Até por isso, quando eu estava fazendo esse curso, a gente falava da questão da educação, da mentalidade, o que isso vai importar. Vai ter que ser uma mudança de cultura, porque o brasileiro não é muito, digamos assim, afeto às questões da privacidade, né? Então, a esse tipo de respeito, se falou muito de como é que era o panorama na Europa, como é que veio a GDPR, quais foram os entraves culturais e comportamentais que foram encontrados. De cada país, inclusive, lá. A Alemanha é bem diferente de Portugal, né? Exatamente. E eu comentei na época, no curso, eu falava o tempo inteiro, eu disse assim, aqui é que entra a grande necessidade de capacitação, de soft skills, porque se tem que criar uma outra consciência, né? Uma outra consciência, inclusive da responsabilidade do empregador com aquele dado, né? De que... Não, e o mais interessante nesse caso que você trouxe, Luciana, e a gente pode lidar com diversos casos nesse sentido, é a utilização do equipamento de hardware da empresa que pode gerar uma exposição do empregado que não é nem intencional nem pela empresa, nem pelo empregado e gerar consequências em cima disso, né? Sim. Sabe? Eu acho que até uma coisa que eu até pensei, Luciana, quando a gente estava falando organizando esse nosso tema, algo que foi muito debatido no início dos anos 2000, acho que vai voltar a ser debatido, que são as próprias organizações de tendência, né, Luciana? Porque a identificação do empregado com a tendência que a empresa prevalece e a forma como a empresa pode ter acesso a esses dados. Não sei se tu consegue entender onde eu quero chegar. Não entendi.
O Greenpeace, por exemplo, contratando alguém que posta no Facebook sobre morte de baleias. Ah, sim, 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 sim. Entende? Ou uma escola, um caso clássico que tem, a escola adventista contratar o professor candomblessista, por exemplo. Sabe? Então, a forma dessa informação, porque a religião é um dado pessoal sensível, né? Sensível. A É um filiação dado. sindical. Filiação sindical. Não, A mas eu digo filiação assim, o sindical. professor que vai ser contratado pela escola adventista, naquele formulário inicial, eles podem questionar a religião dele? Que é um dado pessoal Não, sensível, mas como é que... é que a gente tem algumas questões que são muito arraigadas na nossa prática trabalhista e que as pessoas nem se dão conta, Marcelo. Gênero, próprio Não gênero. é, a questão já é, as pessoas não se dão conta. Só que acontece que essa legislação agora ela reforça, ela vai reforçar essa proteção ao titular de dado. Eu te dou um exemplo assim, ó, clássico. Eu, como professora universitária, me submeti a exame médico periódico. Um exame médico periódico que eu fiz na faculdade, o cara me perguntou se eu estava grávida, tá? Ele me perguntou assim, quando é que foi? Me perguntou quando é que foi a tua última menstruação. Eu disse, não vou te responder. Falei, isso não vou te responder. O cara começou a rir. Se não, como assim? Eu disse, não, tu não vais perguntar para uma professora de Direito e Trabalho quando é que foi a última menstruação, tá? Então, mas isso aconteceu comigo. Eu disse pra eles, era só o que faltava. Então, agora tu quer saber se eu tenho vida sexual ativa ou se eu não tenho vida sexual ativa, né? Ó, o professor Luiz Alberto Reich acabou de entrar aqui com a gente também, Luciano. Então um abraço para o Reich, né? Então, essas questões que eram algo que era muito comum na prática, e que nós dizíamos, não pode, é discriminatório, não pode haver esse tipo de questão. O que nós falamos há um tempo atrás, Marcelo, na estabilidade da gestante. Sim, exatamente, aquele debate que a gente proporção agora com a LGPD nas relações trabalhistas, né? Não, eu pensei muito nisso. Essa conclusão eu cheguei no mesmo que você chegou agora. Que muito da LGPD não deixa de ser consolidações de muitos debates da área trabalhista. Não que tenha sido intencional, mas que muita coisa que a gente já debate no direito do trabalho há muito tempo, a LGPD está vindo consolidar, né, Luciano? Só que agora com o viés dizendo, dado é direito fundamental, proteção da privacidade. E se tu és o controlador desse dado, tu tens responsabilidade. Responsabilidade sobre isso. A gente vê essa decisão aqui da SDI 1, né, que começou a julgar as informações de crédito por empresas de gestão de risco, é algo muito interessante, né? Ele entrou por uns embargos de divergência. A existência de interpretações divergentes sobre a matéria apontou que a decisão da segunda turma em ação envolvendo empresas de gestão de riscos, que a prática de repassar informações constantes de bancos de dados públicos foi considerada ilícita. Então, algo que dizia assim, não, mas para esse tipo de atividade justifica a varredura? Justifica? Não é bem assim. A dos antecedentes criminais, né? A clássica dos antecedentes criminais, né? A exigência do antecedente criminal. E outra coisa também, que agora eu tinha pensado, agora me falhou. Vai, Luciano, me falhou. Não, bom, pessoal, então são essas as questões. A questão que a gente estava falando... Não, aqui, eu cheguei. Pensei aqui, pensando nesse sistema da saúde, por exemplo. Na questão que você passou no médico perguntando se estava grávida. A questão que a gente falou, da questão da religiosidade, que a gente questionou também, que isso muitas vezes poderia estar num formulário da empresa, por exemplo. A gente sempre pensa que pode ter argumento para tudo, né? Um testemunho de Jeová, religioso, que sofre um acidente de trabalho, fica inconsciente, vai para o hospital e recebe doação de sangue porque a empresa não sabia que ele era testemunho de Jeová. Essa informação, de repente, ela tem essa informação, ela pode chegar no hospital e dizer, olha, ele é testemunho de Jeová, ele não aceita doação de sangue? Ou, por exemplo, ele é diabético, cuidem disso na hora do tratamento? Essas informações, como manipular essas informações que eu digo, entende? Porque e aí vem a cláusula do consentimento, né? Só que aí vem com outros desdobramentos que a própria legislação traz, né? Quando é que se isenta de responsabilidade, quando é que está justificado o tratamento. Ela traz específico, exatamente. Isso é importante, porque tem se falado muito, eu acho que a gente está pertinho de encerrar, já deu? Marcelo, tem um artigo 7º, diz assim, ó, tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Aí tu tem lá no inciso 9º, quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiro, do controlador empregador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Aí tu vai dizer o seguinte,
o legítimo interesse do controlador e empregador em dizer, ele se acidentou, precisa de transfusão, né? Mas é testemunho de Jeová. Mas tu tem um legítimo interesse, mas eu tenho direito e liberdade fundamental de proteção à minha crença. Sim, de não querer que a minha crença seja divulgada. Não, a gente vai ter um debate muito interessante pela frente. E eu acho que é importante falar, já deu 38 minutos aquilo, vamos encaminhar para o fim, porque tem se falado muito, tem até um discurso muito alarmista, né, Luciana? Eu vejo que as pessoas estão dizendo, não, você tem que se preocupar, porque a coisa vai estar chegando, vai apavorando todo mundo. Eu sou alarmista, Marcelo. Eu sei. O mundo vai acabar. Então, acho que assim, o importante, o que a Luciana falou, as empresas precisam se organizar para capacitação. Eu acho que é um momento de capacitação desse ponto. Tem que estudar a matéria e espero eu torço que tenha um tempo um pouco maior. A gente sabe que tem outras questões sendo discutidas, se vai entrar ou não em vigor. Já foi dado um tempo relativamente grande. E aqui, o que falou aqui, a última questão, não sei, muitas mensagens, 200 num grupo, não sei o que. Mas eu torço que o Senado deixe ali para 1º de janeiro. Está suprimida a prorrogação da LGPD. Presidente do Alcolumbre acolheu questão de ordem do líder do MDB, Eduardo Braga, questionava a legalidade da votação, ser escravo do regimento, considerou adequado o entendimento que o tema foi analisado pela Casa em votação anterior, né, e que a prorrogação de janeiro de 21 foi suprimida e resgatada a entrada em vigor para agosto de 2020. Então vai entrar em vigor. Já está. 14 de agosto de 2020, já está em vigor. Então, capacitem-se. Eu acho que eu encerro a minha participação falando isso. Capacitem-se. Estudem a legislação. Gente, eu vou dizer para vocês assim, eu tenho um certo... A gente conhece um pouco da legislação trabalhista, não conhece tudo, a gente está sempre estudando, está sempre aprendendo. Eu já tinha tido contato com a LGPD, faço parte de grupos de discussão sobre a aplicação da LGPD e, sinceramente, o tema é muito complexo, não é fácil a implementação, mas os profissionais vão ter que se familiarizar e vai ter uma grande resistência, uma dificuldade até começarem a surgir as demandas, as responsabilizações, os desdobramentos, né, na justiça, e tanto empresas quanto trabalhadores terem consciência do que essa, digamos assim, do impacto que essa legislação pode ter nos seus contratos. Exatamente. Empregados que não têm, também são responsáveis pelos dados, eles têm que haver uma grande conscientização dos impactos social, que essa né? Exatamente. Exatamente. Tá? Eu acho que era isso por hoje, né, Lu? É polêmico, né? Não, polêmico. A gente fica assim meio atrapalhado e falando demais, porque tem muita coisa para abordar mesmo, né? Faremos mais lives sobre o assunto. Agora as coisas vão começar a entrar em vigor e algumas coisas vão ter que se consolidar e a gente vai ter que falar mais sobre o assunto também. Tá bom? Então tá, eu acho que era isso então, Marcelo. A live vai ficar disponível, né, no Aranaldi, né? A live disponível no IGTV do Aranaldi. E no canal do YouTube da Revista Tênis, gente. Nos procurem lá e nos achem. Um grande abraço, Lu. Saudades. Beijo, até mais. Tchau.